Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao estudo da educação dos sentimentos através do Evangelho de Jesus. E hoje trazemos o capítulo 20, versículo 11 ao 23, chamado Aparições de Jesus. Então nós vamos fazer a leitura do Evangelho para que a gente possa se situar dentro deste contexto. E versículo 11. Maria, porém, permanecia de pé junto à saída do sepulcro, chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para a frente do sepulcro e observava 2 anjos em vestes brancas, sentado aonde estivera deposto o corpo de Jesus, um junto à cabeça e outro junto aos pés. E eles diziam a ela: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, diz: Senhor, se tu o carregastes, dizei-me onde o colocaste, que eu o levarei. Jesus lhe diz: Maria. Voltando-se ela lhe diz em hebraico: Rabone, que diz mestre. Jesus lhes diz: Não me toques, pois ainda não subi ao meu Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria de Magdala sai anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e que lhe dissera essas coisas. Então, sendo tarde naquele primeiro dia da semana, e estando fechada a porta do lugar onde os discípulos estavam, por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se de pé no meio deles e lhes diz: A paz esteja convosco. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e a pleura. Alegraram-se então os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes novamente: Paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ao dizer isto, soprou neles e lhes diz: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguns, os pecados lhes são perdoados. Se retiverdes de alguns, serão retidos. Então essa é a passagem do Evangelho contida em João. Lá também está dita por Mateus, Marcos e Lucas, com uma outra composição de cenário, mas a essência é a mesma. E a gente parte agora para fazer as explicações. Então a gente vem observar que depois da visita ao túmulo, as outras mulheres que seguiam Jesus, todas elas saem, mas apenas Madalena permanece ali na porta do sepulcro, chorosa. E aparece um anjo para ela e pergunta: Por que choras? Então esse momento simboliza as nossas angústias, para que a gente venha lembrar que toda vez que nós estamos em choro, mesmo querendo buscar por Jesus, tem um anjo ao nosso lado tentando se fazer ouvir por nós. E a gente precisa estar com o ouvido mais atento para poder entender a mensagem que esses anjos colocam na nossa consciência, que é o que está acontecendo com Madalena. Então ela, pela crença a Jesus, pela sua devoção toda a Jesus, ela consegue ouvir o anjo. Ela vê o anjo naquele momento. E ele pergunta para ela: Por que choras? E essa voz mansa, branda, é uma voz de consolo, para que a gente possa perceber que não estamos abandonados. E ela, quando olha para trás, quem é que ela enxerga? Ela enxerga alguém na figura de um jardineiro. E é outro simbolismo também para a gente vir lembrar que Jesus vem ao nosso encontro através de várias formas. Assim como ele veio na visita a Maria nos seus últimos dias, Maria, quando o vê a princípio, o confunde com um pedinte, que eram as pessoas que sempre estavam ali à sua porta em Éfeso, e na verdade era Jesus. Madalena aqui, ela olha aquele homem, imagina ser um jardineiro. Então, quantas pessoas vêm ao nosso auxílio, vêm ao nosso encontro com essa mansidão, com essa humildade, com esse carinho, essa dedicação. A gente precisa começar a compreender que essas pessoas também são portadoras
da voz de Jesus, para que venha ao nosso auxílio. Nós nunca estamos desamparados, e isso acontece com Madalena. E aí, na hora que ela conversa com este jardineiro, pensando o tempo todo em Jesus, o que acontece? A sua mente abre e ela consegue finalmente observar Jesus. E ela faz aquela entonação, Rabone, né? E ela se sente emocionada. E aí o Jesus pede para que ela vá e conte aos demais o que estava acontecendo e que ele irá ao seu encontro. Aí a gente se pergunta, mas por que apareceu para ela? Já estivera antes Pedro e João que correram, chegaram, viram tudo vazio. Já estiveram as mulheres também ali e ele não se fez presente. E ele vem se fazer presente exatamente para Madalena. E aí a gente vem trazer mais uma vez, e é o que está explicado pelo Emmanuel, que essa aparição para Madalena vem ratificar todas as suas lições. Vem ratificar que Jesus esteve sempre presente para aqueles mais necessitados, para todos aqueles aprendizes do seu Evangelho. Então, se a gente vier comparar Madalena e Paulo de Tarso, Madalena fez a maior transformação. Paulo de Tarso ele já era seguidor da lei, muito embora não reconhecesse o Cristo, mas ele era contra os vícios. E a Madalena era o próprio vício. Então veja que a transformação dela foi muito mais profunda. Então ela estava ali de corpo e alma presente, então ela realmente era a seguidora de Jesus. Ela estava limpa, ela estava já isenta de tudo aquilo que lhe fazia as perturbações. Por isso ela vem e aparece por isso que ele vem e aparece para Madalena, para ratificar a sua presença, que não foi só para os apóstolos, para os demais. Se ele nesse momento, que foi um momento importante, que foi a sua primeira aparição, aparecesse para aqueles que ele mais amava, para os apóstolos, para a própria Maria, ou para o próprio João, que foi o apóstolo que ele mais amou, talvez a sua lição não tivesse ficado clara. E ele vem nesse último momento, traz a lição, reforça que ele está aqui para todos, e não só para aqueles que já se encontram de um certo patamar de evolução ou que pensam estar, mas que Jesus está presente na vida de cada um de nós, seja qual for o seu passado, seja qual for a sua intenção. Basta que nós nos voltemos para Jesus e possamos fazer a nossa transformação e segui-lo como ele sempre nos convidou. E aí a gente vem buscar um outro fato curioso, que é quando Madalena reconhece Jesus, que ela quer se aproximar e ele diz, não me toques. Né? Por que Jesus pede para que ela não toque? Não o toque? Então a gente vem lembrar que alguns autores vêm nos esclarecer que Jesus ainda estava envolvido por algumas densas sombras, porque ele estava vindo de auxílio a Judas, e que ele sabe lidar com essas energias, mas Madalena tocando ainda não estava preparada para isso. E não foi nenhum demérito, porque a gente vai observar que ele, quando se apresenta para Tomé, ele diz, toque nas minhas chagas. Então, para não parecer um ato de preferência de Jesus, os autores vêm nos esclarecer isso. E logo em seguida, ela sai anunciando, ela vai contar aos apóstolos. Então, esse ato dela sair fazendo a pregação, afirmando tudo aquilo que ela viu, é o nosso papel hoje de propagador do Evangelho de Jesus. Precisamos anunciar esse Evangelho a tantos quantos precisam. Precisamos levar esse Evangelho àquelas pessoas mais sofridas, aquelas pessoas desesperançosas, aquelas pessoas que cruzou o caminho de Jesus e ele as consolou. Então esse é o nosso papel enquanto a gente verifica essa passagem de Madalena. Precisamos pregar esse Evangelho, precisamos levar o consolo, precisamos abrandar mais as dores de cada um dos aflitos que cruzam o nosso caminho. E aí Jesus vai, em seguida que ela aparece, faz o seu comentário todo com os apóstolos, Jesus aparece para eles. E o que ele faz ali? Qual é o seu primeiro ato? Ele deseja a paz, que a paz esteja convosco. Ele surge no meio daquela sala que estava com as portas cerradas, e ali a gente vem observar a primeira reunião mediúnica, a primeira manifestação, a portas cerradas, como nós fazemos
até hoje. Ele aparece no meio. Para que isso também? Para que os apóstolos possam perceber que ali ele estava em espírito, que ele não passou pela porta para gerar dúvida entre eles. E eles acreditam. E ele mais uma vez dita: a paz esteja convosco. Então ali Jesus vem fazer, ele vem restituir, ou melhor dizendo, ele vem devolver aos homens a possibilidade do contato com os seres celestiais, ao contato com os irmãos do outro plano. Porque a gente sabe que Moisés proibiu, mas naquela época da proibição de Moisés, nós não estávamos prontos para trabalhar com seriedade o intercâmbio. E a partir daquele momento, e a partir de Jesus, a gente começa a compreender qual é o principal papel de uma reunião mediúnica, que é o auxílio, que é nós auxiliarmos aqueles que precisam de paz, que buscam consolo, que buscam o entendimento de si mesmo, como também para nós recebermos mensagens edificantes, assim como Jesus vai levar a mensagem para todos eles. E aí, lá no versículo 20, né, quando Jesus mostra ali as mãos e a pleura para que eles possam se certificar de que é ele realmente, a gente vem lembrar de uma mensagem do Emmanuel, lá no Fonte Viva, no capítulo 179, que ele chama de Reparemos Nossas Mãos. Olha que interessante. Ele vem nos dizer: as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Então vejam, as mãos de Jesus com as suas chagas era a representação de um esforço, de um trabalho contínuo que ele fez durante todo o seu apostolado. Ele vem nos dizer que o ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. E ele fecha dizendo: as tuas mãos amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual. Ele vem nos lembrar do que nós estamos fazendo com as nossas mãos, de qual é o nosso trabalho que nós estamos empenhando com as mãos. O que é que nós vamos mostrar no plano espiritual quando retornarmos à casa do Pai? Qual é o trabalho que eu estou edificando? Qual é a construção espiritual, principalmente, e moral também, que eu estou construindo para mim? Quais são as mãos que eu vou mostrar pelo trabalho que eu fiz ao próximo, demonstrando a lição de amor ao próximo que Jesus veio nos trazer, para que a gente possa lembrar do tempo que nós estamos ainda reencarnados, de usar as mãos para o trabalho. Ainda que elas venham a ser torturadas, mas que eu possa mostrar as minhas mãos chagadas quando eu vou para o plano espiritual, mas uma mão de bênção, uma mão de trabalho, uma mão que nunca deixou de ajudar alguém. Essa é a mensagem de Jesus quando ele mostra as suas chagas, quando ele mostra que todo o seu trabalho de sacrifício, quando ele mostra que todo o seu trabalho de amor ao próximo lhe trouxe isso, mas que ele estava ali ressuscitado em pleno vigor, demonstrando a todos a redenção da sua vida por todo o caminho que ele fez e todo o caminho que ele nos ensinou. Então lá no versículo 21, ele torna a dizer, né, paz convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E que paz é essa que ele tanto deseja, que ele tanto requer de cada um de nós? E a gente vem lembrar também que lá o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 53, ele tem uma mensagem chamada Paz, e onde ele vem lembrar exatamente isso, né? Quando ele diz: aborrecem-se comumente, que nós, né, nos aborrecemos comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não nos harmonizamos com o Cristo. E o que se pergunta tanto, né? Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evita um doloroso choque entre as nações? Então se pergunta tudo isso. Já é dado o intercâmbio, a gente já tem essa possibilidade
de trazer as informações, de trocar informações edificantes com o plano espiritual, e se pergunta isso, por que não se traz a fórmula, por que não se erradica todos esses problemas do mundo em que vivemos? O Emmanuel vem nos dizer também, como resposta, que nós estamos distanciados das noções de justiça. Não compreendemos ainda que seria terrível furtar ao homem as possibilidades desse instrumento de aprendizado. Então, não é do dia para a noite que a gente vai sanar tudo isso. É necessário que eu compreenda a justiça divina, que eu comece a fazer a transformação a partir do meu entendimento da mensagem de Jesus. Então, não é no piscar de olhos que os espíritos superiores vão chegar aqui e sanar tudo. É necessário que eu compreenda, que uma vez tendo compreendido tudo isso, eu faço a transformação do mundo, porque o mundo depende das minhas ações. Então isso é o que Jesus nos trouxe, é esse ensinamento dele. É claro que nós estamos sendo inspirados, intuídos o tempo todo para o caminho do bem, mas nós precisamos despertar, nós precisamos estar mais propensos a ver Jesus, assim como Madalena esteve ali, naquele momento do sepulcro, e logo em seguida ela começa a clarear a sua visão. Nós precisamos ter essa visão também voltada ao Senhor e confiar em todos os seus ensinamentos, para que tudo isso possa chegar. Então essa paz que Ele nos traz, que ele requer de cada um de nós, ela vai surgir a partir do nosso aprendizado. E Ele nos disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Qual é a paz que Jesus nos dá? Que eu possa buscar as virtudes celestes, que eu possa buscar o caminho que Ele nos deixou, para que eu possa realmente fazer a transformação, para que eu possa realmente encontrar a paz. A paz, ela vem de dentro para fora, mas que ela possa vir de dentro para fora, que eu possa contagiar, né, o outro. Cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa fazer a sua transformação e reconhecer em cada aspecto da vida, em cada área do comportamento humano, o que é que eu posso excluir que não me traz mais equilíbrio emocional. Então essa é a paz que Jesus nos traz, e esse é o desejo imenso que Ele nos faz a todo momento. E já chegando ao final do nosso trabalho, a gente vem trazer uma explicação sobre o 22, quando ele diz, né, quando ele sopra nos apóstolos e diz, né, recebei o Espírito Santo. E isso é uma citação onde várias doutrinas colocam, né? Mas o que a doutrina espírita vem falar sobre isso? O que o Emmanuel, né, lá no Vinha de Luz, capítulo 11, vem nos esclarecer sobre essa citação de Jesus, né? Ele está ali deixando com eles o amor e a vida, o espírito do amor e da vida. São as bênçãos. A gente vem lembrar que Jesus antes já tinha dado autoridade aos apóstolos quando ele deu as instruções para que eles fossem pregar as cidades, quando deu a missão dos 12. Ali ele estava dando autoridade, cada um deles foi capaz de perceber isso em cada ponto que passou, realizando as curas, fazendo os milagres, fazendo a pregação da palavra e convertendo alguns judeus ao cristianismo. E aqui mais uma vez ele vem e faz. E aí o Emmanuel, nessa lição, ele vem nos indagar, né? Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que ele não fez isso ao longo do tempo? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádiva de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? Porque só naquele momento Jesus estava fazendo isso, soprando-lhes o Espírito da verdade, soprando-lhes as bênçãos que eles precisariam para dar continuidade ao seu apostolado. E aí o Emmanuel vai nos esclarecer, e é o que nós já conhecemos, né? Que Jesus não violenta, né? Não violentaria o santuário de ninguém, porque ele respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. E isso ele faz por amor a cada um de nós, esperando que cada um de nós possa crescer espirituosamente para ter acesso a todas essas bênçãos. Está aí Jesus, Espírito Cristo, que fez todas as suas bondades, fez todas as suas curas, não se contaminou com nenhum daqueles seres doentios que ele esteve, dos leprosos,
Por que ele não se contaminou? Porque ele já era de uma evolução espiritual muito grande, ele não precisava mais passar por tudo isso. Então nós precisamos aprender hoje a resgatar o Cristo em nosso coração, a resgatar os seus ensinamentos, para que a gente possa manifestar em nós a elevação espiritual. Então ele começa a partir daquele momento, porque ele começa a reconhecer o aprendizado que ele solidificou no coração de cada um dos apóstolos. E aí nós vamos observar uma citação nessa mesma mensagem de Emmanuel, chamada Abre a Porta, quando ele diz: o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. E ele continua: o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Então essa é a mensagem de Jesus, esse é o ensino de por que ele não nos transfere isso de uma forma mais rápida. Somos nós que temos que reconhecer, somos nós pelos nossos esforços, somos nós pelas nossas mãos que mostraremos ao plano espiritual o nosso retorno, que vamos prestar conta do que fizemos, do que aprendemos e do que conseguimos elevar em nossas vidas. Então, meus amigos, essa era a mensagem que eu queria trazer para hoje, para poder facilitar o nosso entendimento, para cooperar na nossa educação e nos fazermos pessoas melhores, fazer com que a nossa convivência a partir de hoje com os nossos irmãos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, se tornem mais brandas, se tornem mais esperançosas, porque cabe a cada um de nós levar a palavra de Jesus e, antes de tudo, internalizá-las aos nossos corações. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.